36 mortes por dia na nossa região. É a média de óbitos por Covid nos últimos dias aqui no sul de Minas. Um aumento de 8% em relação à semana anterior. É muito grave a situação, gente. Por isso, o governo de Minas estendeu a onda roxa em quase todo o estado até 11 de abril. Apenas a região Triângulo do Norte saiu da onda roxa e retornou para a vermelha, com menos restrições. Nós temos trazido sempre, aqui no EPTV1, análises dos pesquisadores da Unifal, Universidade Federal de Alfenas, sobre o andamento da pandemia. E a gente conta mais uma vez hoje com a participação do professor de epidemiologia da universidade, Sinésio Inácio da Silva Júnior. Boa tarde, professor. Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Suzana. Boa tarde a todos que nos assistem. Sempre uma honra. O prazer é nosso, professor. Professor, qual então a análise do senhor em relação ao atual momento da pandemia? Suzana, nós, no dia de ontem, nós completamos 2 semanas desde da decretação da onda roxa, que foi no dia 17. Então, nós não podemos dizer que não teve efeito nenhum. Houve uma melhora muito pequena, se nós considerarmos Minas Gerais como em todas as regiões. Como foi dito aí, a região Triângulo Norte a Oeste apresentam tendência de queda e houve uma estabilidade, em termos de novos casos, para a região Leste, Sul, Norte, Noroeste e Triângulo Sul. Significa isso? No início da onda roxa, das 14 regiões de saúde, 12 estavam em crescimento de casos novos, hoje 8. E onde houve o melhor efeito de diminuição do ritmo de contágio? Exatamente naquelas regiões, que inicialmente começaram a onda roxa. No entanto, o sul de Minas e Minas Gerais como um todo, eles apresentam ainda tendência de crescimento em casos, em internações e em óbitos. Para o senhor, o governo acertou em estender a onda roxa? Olha, sim, porque pela questão do tempo, 2 semanas seria temerário, 3 pelo menos, e com um detalhe, gente, a gente tem aí o feriado da Páscoa. Então, nós poderíamos sair da onda roxa antes de um feriado importante, as pessoas, como se diz, talvez quererem compensar alguma restrição de mobilidade, e mesmo assim, esse feriado, ele é uma preocupação. Mas para consolidar, voltamos a dizer, o que já foi observado nessa região norte e noroeste de Minas, em termos de efeito de onda roxa para todo o estado, é uma medida coerente. Professor, da primeira semana para a segunda da onda roxa, os números de casos de Covid e de morte aqui na região aumentaram. Isso quer dizer que os efeitos dessa medida aí, do governo do estado ainda não foram sentidos por aqui? Exatamente. Aí é uma questão de a gente lembrar, que os casos que estão redundando ainda, resultando em mortes nesse momento, são casos, que surgiram no início da onda roxa, então casos que são advindos de contágios antes da onda roxa e na primeira semana dela. Então, ainda, com um balanço de 2 semanas, a gente não veria muito avanço nisso em termos de internações e mortes. Agora, em termos de número de casos, nós já temos alguma luzinha, porque em termos do chamado fator de crescimento, que ele estava em 1,2 na primeira semana, no dia do início da onda roxa, foi para 1,4 na primeira semana, agora está em 1,1. Quer dizer, é uma estimativa de quantas pessoas são contaminadas por cada um que é infectado, tipo, hoje 10 pessoas estariam infectando 11, No início da onda roxa eram 10 para 12 e na primeira semana da onda roxa eram 10 para 14. Então, em termos de casos novos, a gente tem um pequeno avanço, mas de mortes ainda é prematuro colher os resultados positivos. Professor, pelos estudos da Unifal, o índice de positividade da doença está em 43% no momento. O que isso significa, hein? Na verdade, esse índice ele deve estar sendo colocado em relação ao número de testes que se faz.
certo? Então, lembrando, se esses testes, né, as pessoas para os quais esses testes estão sendo feitos, está sendo obedecido o protocolo que é de suspeita, mediante alguns critérios clínicos, isso, né, está dizendo ainda, né, que nós, atenção, mesmo que esse tal fator de crescimento baixou um pouco, ainda estamos em ascensão com a epidemia em termos de casos novos. Esse é um indicador, né, que mostra que ainda nós estamos, né, com número preocupante de surgimento de novos casos. As cidades com menos de 30 mil habitantes estão registrando aumento de casos, professor. Qual que é o impacto disso no nosso sistema de saúde? Suzana, essa é uma questão muito interessante, porque quando a gente observa as 10 maiores cidades, a gente vê que, pelo aquele critério do crescimento da média móvel semanal comparado a 14 dias antes, ontem, Alfenas, Itajubá, Lavras, Varginha apresentavam estabilidade no aumento de casos. No entanto, as regionais de saúde destas cidades, elas têm um registro de tendência de aumento. E a explicação você acabou de dar, ou seja, é preciso pensar integradamente, né? Essas pequenas cidades que juntas podem e significam um contingente populacional significativo, podem alimentar ainda a escalada da curva epidêmica e lembrando, e gerar demanda por internação nos leitos já praticamente escassos nas maiores cidades. Professor, para a gente encerrar, o senhor acredita que após os 10 próximos dias aí de onda roxa, pode ser que o sul de Minas regrida para a onda vermelha, a exemplo aí de outras cidades do estado? Olha, os números eles não são muito animadores, mas eles indicam que, se, né, sempre tem uma condição, se nós mantivermos o isolamento social que ineditamente atingimos no sul de Minas, 47%, o recorde tinha sido 42%, e continuar nesse ritmo de aumento de isolamento social para chegar para mais de 50%, isso vai significar em frutos colhidos em relação a podermos voltar, pelo menos à onda roxa, a exemplo da região norte, noroeste, triângulo norte do estado, que são prova viva de que essas medidas, né, têm efeito. Então, os 10 dias que você colocou, Suzana, é um tempo importante, né? Vai acabar se findando a onda roxa, faremos novo balanço, mas se mantivermos firmes nesse esforço coletivo, com o compromisso de cada um, é para se colher positivo, sim. Só depende de nós, né, professor? Muito obrigada pela participação mais uma vez. Boa tarde.